Você vai fazer a introdução ou eu faço? Você faz, claro, né? Obviamente. Sempre arrasa, né? Depois de tanto pedirem... Depois de tanto tempo... Ninguém pediu. Depois do alto nível de audiência que foi o último episódio... 10 pessoas que ouviram. A gente decidiu fazer uma parte 2 da tragédia que é esse podcast. Então, hoje a gente tá aqui pra conversar, debater, perguntar sobre o tema que vocês viram aí no título, Universidade Pública. É bom fechar a porta? É bom, né? Ou não? Tanto faz, eu acho. Eu sou o Alex. Eu sou a Dena. Esse aqui é o podcast AP2 de 2, AP2 por 2, AP2 com 2, AP2 em 2, a forma como você preferir. Pode servir o vinho? Verdade, gente. Pode servir, ela sempre querendo servir, né? Vocês reparam, né? Enquanto isso, gente, eu vou falando um pouquinho sobre o tema de hoje. Porque houve um grande debate acerca de qual tema que a gente ia conversar hoje aqui no podcast. Mas, por que escolhemos esse tema? Assim, a gente vai fazer algumas piadas, vai rir conversando durante o episódio, mas é um tema que é bem sério, dado ao contexto que a gente tá vivendo atualmente nas universidades públicas do estado de São Paulo, nesse contexto de greve, de manifestações, de movimentos estudantis que surgem reivindicando algumas coisas que estão sendo cortadas, vetadas da universidade, e a Dena somos de universidade pública. Então, assim, tá difícil, gente. Aderindo ao contexto, né, tudo que tá acontecendo, por tudo que nós estamos passando, decidimos fazer um episódio ligado a este tema. Fala um pouco que eu tô falando muito, tô achando. Posso fechar a janela antes? Tô com frio. Amiga, mas tá fechada. Não tá totalmente fechado. Eu abri um pouquinho. Tinha isso aqui, ó, do vão aberto, um Não, dedo. mas o vento tava chegando. Bom, não sei muito o que falar. A gente tá em greve, nossa universidade tá em greve. A USP e a Unicamp também estão em greve. As públicas do estado de São Paulo. Então esse é um tema que se faz muito importante de ser falado. Apesar de que a gente vai falar mais besteira do que coisas importantes. Você quer começar com a pergunta? Então tá, já esperava mesmo. Vamos lá então. Eu queria te perguntar, Denelin, depois eu quero responder Eu amo também. que sempre parece uma entrevista pra mim. Um porque talk é só show, você. né? É sempre você. Eu queria perguntar pra você, eu quero responder também depois. A gente sabe, hoje, que a universidade pública, ela existe aí como uma forma de extensão para a comunidade. A gente meio que retribui tudo que as pessoas, né, o público paga para que a gente possa retribuir para a sociedade. A sociedade paga pra gente estudar, basicamente. Eu queria perguntar pra você qual que é, neste caso, a gente sabe o papel, o contexto da universidade pública, qual é o que se espera da pessoa que entra na universidade pública. É uma pergunta meio fácil pra gente começar leve, que o que vem aí depois vai ser pedrada, vai ser mais pesado. Mas o que se espera do universitário, da pessoa que entra na universidade pública? Isso pra gente. Eu acho que a gente tem um dever para com a sociedade, né? Assim, se você teve o privilégio de conseguir estar nesse espaço, estudar e ter as condições de estudar com a estrutura que a universidade pública te oferece, você tem o dever de devolver isso para a sociedade em forma de um trabalho qualificado, em forma de projetos que vão transformar a sua comunidade. Eu acho que o que se espera do universitário é isso. Agora, existe um que a mais. Você acha que todo mundo entende esse papel? Claro que não. Você Além acha que... de nem todo mundo entender esse papel, existe um que a mais para alguns determinados grupos. Então, se você entrou numa universidade sendo de escola pública, você não tem só o dever de devolver para a comunidade, para a sociedade, em forma de trabalho qualificado, mas você também tem o dever de garantir que as pessoas que são de escola pública também consigam chegar nesse espaço. Total. Se você entrou como PPI, você tem o dever de trabalhar dentro dessa universidade para fazer com que pessoas como você também consigam chegar onde você chegou. O que é PPI? Explica pra... É uma cota reservada, uma quantidade de vagas reservada dentro da universidade para pessoas pretas, pardas e indígenas. E, enfim, entre outras, apesar da Unesp não ter cotas trans, mas se você entrou numa universidade por cotas trans, outras que tem, você tem um dever com o seu grupo de fazer com que essa universidade seja cada vez mais acessível para pessoas como você. Então, existem, além do dever básico de todo universitário, que nem todo universitário entende, se você faz parte de um desses grupos, você ainda tem um dever a mais, o que às vezes é até um pouco cansativo.
né? Porque recai sobre um grupo pequeno de pessoas Pra muitas uma- obrigações, é verdade. muitas coisas. É verdade. Mas você tem esse dever, não adianta Exatamente. negar, fingir que você não tem, porque você tem. E é importante ressaltar essa questão que você falou das cotas trans para pessoas transexuais. A Unesp não tem ainda, gente. Mas existe um grupo de pessoas, igual a Dani falou, é um grupo pequeno, mas que está lutando para que isso aconteça. A Unicamp, neste momento que nós estamos gravando esse podcast, dia 28 de maio, a Unicamp tem cotas trans. Foi implantada ano passado. Só a Unicamp, a USP acho que não tem ainda, a Unesp. A Unesp não tem. Eu não Não sei tem. dizer se a USP tem, mas eu sei que tem muitos campos em São Paulo, no estado. Muitas universidades no estado de São Paulo que tem cotas trans. A Unesp é uma das últimas que vai implementar. Porque vai implementar. Vai, Porque não tem vai. opção, vai implementar. Cara, você basicamente disse tudo o que eu esperava. É que, tipo assim, igual eu comentei logo no enunciado da pergunta, a sociedade tá pagando pra que a gente estude, através dos impostos. Tudo bem que cada vez mais os impostos, as verbas estão sendo reduzidas. Cada vez estão pagando menos. Cada vez estão vindo com a tesoura e ó, metendo na gente. Mas assim, querendo ou não, a sociedade ainda paga para que a gente possa estudar. Então, o que muita gente não tem essa percepção, que eu gostaria que muitas pessoas tivessem, mas infelizmente não acabam tendo. As pessoas, seu pai, sua mãe, você, sua avó, seu tio, sua tia, todo mundo tá pagando para você estar ali. A gente faz jornalismo. A gente tem que trabalhar pensando na comunidade que vai assistir a gente, que vai consumir nosso o que a gente produzir. Diferentemente, por exemplo, de uma universidade privada, que, além do viés, claro, que pensa na comunidade também, pensa num viés meio mais capitalista, um viés mais lucrativo, né, no caso da universidade privada. A universidade pública, ela não trabalha com lucros, no caso. Então, o nosso único papel é servir da melhor forma a comunidade, a sociedade, que é quem está nos bancando ali. A gente falou da questão do corte de verbas, é justamente um dos motivos da greve que tá acontecendo, né, também. E você sabe, o imposto que está sendo reduzido é o ICMS, né? Eu não sei ao certo o que significa a sigla. É que, nossa, não sei também. Mas a previsão é que ele vai acabar até 2033. Uhum. Além disso, existem outros problemas orçamentários. É. Por exemplo, aqui na Unesp, a quantidade de assistentes sociais que trabalham para regularizar a questão dos auxílios permanência. Que são 2 assistentes sociais para um campus com 5 mil, pessoas. 6 mil alunos. O próprio valor do auxílio permanência, que é R$700 ou R$750, que vai... Estão querendo que... É 800? 840. Estão querendo que suba para Um salário mínimo estadual. E isso não é uma reivindicação só da Unesp, mas da USP também. É. Então existem várias questões em torno do orçamento que a gente tá... Inclusive, não sei se eu mandei pra você, Mano, eu né? ia falar isso agora. A gente pode falar? Pode, né? Falar isso. Pode. A gente recebeu hoje... É o quê? Uma portaria que saiu da Maísa? É um comunicado. É, um comunicado da reitora da Unesp dizendo... Gente, resumindo, simplesmente... Olha, não temos verba o suficiente, então não vamos fazer mais concursos, não vai haver nova contratação de professores. Gente, foi isso. Vocês estão entendendo que a gente tá sem dinheiro para contratar professores para dar aula em universidades públicas. Gente, vocês estão entendendo a gravidade da situação? E aparentemente o imposto, o ICMS, a porcentagem que a gente recebe não foi corrigida desde que praticamente esse imposto foi criado, foi destinado para as universidades Nossa, públicas. verdade, Então ele não 1990. foi corrigido desde então. E a universidade de lá para cá dobrou de tamanho, então é o mesmo valor para o dobro de alunos. Obviamente, como é uma porcentagem, existe um aumento gradual em relação ao que está sendo... como eu posso dizer? Ao valor que esse imposto rende. Existe Porque por uma mais que a variação. porcentagem seja fixa, o valor que circula no estado de São Paulo Sim. varia. Então Exatamente. pode ir aumentando. Muito obrigada. Mas mesmo assim, a porcentagem não se alterou, então a mesma porcentagem que era para metade dos alunos, agora é para o dobro dos alunos. Nossa, e aí, triplo, quádruplo, falando né? da Unesp, a gente é um campus que existem em muitas cidades, Fato, ia comentar sobre isso também. então a gente fica cada vez até mais sucateados do que as outras 2 universidades, né? USP e Unicamp. Foi bom até a Aline ter tocado nesse ponto. Amo que a gente tá na primeira Então, por pergunta. que a gente ainda. chegou aqui, né? Tipo, Ai, não tinha nada a amiga, ver com isso. Vamos ir. A Aline tocou num ponto importante, que é os campos
da Unesp. Enquanto, por exemplo, USP tem poucos campos. Acho que a maior parte está concentrada em São Paulo. Temos aqui USP em Bauru, tem USP em alguns outros campos, em São Carlos eu sei que tem. O Unicamp é só em Campinas, Limeira, ali, cidades até que próximas, mas são poucos campos também. Gente, Unesp, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, 27 campos, 26, eu sei que é Eu entre acho que 25 e 30 campos espalhados no estado de São Paulo. Eu lembro que o Juliano, nosso professor, uma vez falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. A cada 100 quilômetros no estado de São Paulo, você encontra uma Unesp. Tipo, se você andar 100 quilômetros, você encontra uma cidade com Unesp. Agora, você imagina essa universidade com 27 campos, trocentos cursos, recebendo a mesma porcentagem que recebia em 1990, sendo que em 1990, sei lá, quando foi implementado essa porcentagem em cima do ICMS, recebia um valor X para uma certa quantidade de campos. Hoje a quantidade de campos multiplicou, assim, os estudantes multiplicaram e continuam recebendo a mesma coisa. A Unesp é uma universidade do estado de São Paulo, né, querendo ou não. Assim, ela está presente no estado de São Paulo inteiro. Sim. Você acha que isso é um problema? Ou isso é mais um acerto? Eu acho que isso é uma discussão complexa, porque eu acho Vamos que discutir. é Estamos aqui um pra isso. acerto, com certeza, é um facilitador, eu acho, é algo mais acessível às pessoas, por exemplo, a gente que faz jornalismo, eu sou de São Paulo, então eu só tinha a opção em São Paulo ou de fazer USP ou de fazer uma faculdade particular. E nem era falado muito sobre a Unesp próxima a mim. Eu fui escutar um pouco mais sobre a Unesp depois que eu entrei no cursinho. E ainda sempre era meio que a última opção das pessoas, porque a gente não conhece tão bem a Unesp em São Paulo, assim. É um pouco mais visada a USP e a Unicamp. Então, só que, por exemplo, o Alex, que veio de uma cidade menor, a Unesp era o objetivo principal e era a que era mais falada. Então, assim, acessos. A Unesp estar interior é um acesso muito bom. Sim, é verdade. É ótimo. E pra mim também foi um acesso porque, tipo, era uma das poucas opções que eu tinha. Jornalismo não tem tantos, assim. Então, eu acho que isso é importante. Só que ela estar dividida em muitas cidades e não ter orçamento suficiente pra ser bancada é muito difícil. É isso. Então, assim, você estuda numa universidade muito boa, que dá um pouco mais de acesso por ter muitos campos, então ter muitas vagas. Mas essa faculdade não tem estrutura. Então, assim, é complexo. Se a Unesp tivesse um orçamento maior, a Unesp ia ser... Nossa, top! Mano, a Unesp ia ser incrível. Nossa, porque ia ser o problema da maravilhoso. Unesp é que não tem orçamento. É verdade. Porque mesmo sem orçamento, a Unesp é muito boa. A Unesp é muito boa. A Unesp tá sempre na maior parte dos rankings, sabe? Assim, a Unesp é muito boa, os alunos são muito bons. E tem muitos campos, então ainda assim, mesmo com muitos campos, ela consegue manter a sua integridade, sabe? Mas não tem orçamento pra melhorar. Então fica meio que nessa... Eu acho que se a Unesp tivesse orçamento... Nossa. Meu Deus, total. Você concorda comigo? Vamos lá. Eu enxergo a Unicamp... A USP eu já não sei muito. A Unicamp muito mais científica das três públicas. Eu vejo a Unicamp muito mais como algo mais científico. A Unicamp é mais tecnológica, não é? Exato, para prestar, tipo, presta atenção nos cursos que eles nem têm. tem jornalismo Não na tem Unicamp. jornalismo. É tipo poucos cursos de comunicação que tem lá, de... Mas aí isso leva pro mesmo local, Linguagem, né? De tipo assim, a Unesp, a Unicamp e a USP são mais... Como eu posso dizer? pesquisa, assim, digamos. Não, mas assim, no sentido de são preferência dos alunos. Os alunos querem ir pra USP e pra Unicamp. Aí você falou que a Unicamp é um pouco mais tecnológica. De fato, mas esbarra na mesma questão, que é as pessoas não dão o devido valor pra ciências humanas e ciências sociais. Então, assim... As pessoas que falam a comunidade, A comunidade, a sociedade no geral. Então, assim, é óbvio que a Unicamp ela vai ter muito mais prestígio, mesmo não tendo todos os cursos como a Unesp tem, porque o que é importante de verdade são os números das universidades de exatas e de ciências biológicas, mas nós aqui, ciências sociais, ciências humanas. Aqui, ó. No nosso, aqui, ó. Então, assim, a galera não. E por que você acha que isso acontece? As pessoas dão mais valor às ciências biológicas e... Será que eles veem, tipo... Não sei, na percepção deles... Não, eu acho que isso é um projeto político. É importante pra política, pra determinados grupos. É importante para determinados grupos que as pessoas não queiram saber de ciências humanas e ciências sociais aplicadas.
Tanto que a Rita Von Hunt falou, né, que em filosofia você estuda Kant, e Kant tem umas coisas super racistas, mas você não estuda Spinoza, que fala sobre vontade de viver, porque não é pra você ter vontade de viver. Exatamente. E, então, assim, existe um projeto que é não ligue para as ciências humanas, não ligue para as ciências sociais. Isso não importa no mundo real. Você não precisa disso para viver. Você precisa de arquitetura, você precisa de engenharia, você precisa de medicina, mas você não precisa de história, de arte, de música, você não precisa disso. É engraçado colocar como irrelevante a ciência que estuda o desenvolvimento da sociedade no geral, né? Até um pouco curioso isso, né? Então, é muito estranho. É porque. Não é que é muito estranho, né? Tipo, é muito lógico, na verdade. É que a gente tem. Eu acho que existe uma dificuldade na nossa cabeça de entender o quanto que as nossas profissões enquanto ciências humanas e ciências sociais são importantes para a sociedade. Porque a sociedade não valoriza nem um pouco a nossa profissão. E falando muito do jornalismo, a sociedade não valoriza nem um pouco o jornalismo. Sem saber o quanto isso é importante, sabe? E pra gente é um pouco difícil, porque a gente entende que essas profissões são importantes. A gente sabe que são importantes. Filosofia, inicialmente, era ciência da natureza, andava junto com ciências. E não mais, sabe? Agora é largada pra lá, porque não importa. Então, tipo, são tantos anos de lavagem cerebral pra você achar que isso não é importante, que só é importante algumas faculdades, faculdades de medicina, faculdades de direito, faculdades de engenharia, faculdades de arquitetura, porque isso é concreto, palpável na vida real, que você também começa a acreditar um pouco nisso, sabe? Não tem como não, mas tem que ficar se relembrando, né? Que não, calma, ciências humanas e ciências sociais são importantes. Existe valor no que a gente faz. Mano, você falou que as pessoas não dão valor ao jornalismo. Hoje eu li um post da Folha de São Paulo, que eles postaram uma coluna da Natália Beauty. Você viu ou não? O título da coluna era assim: as pessoas odeiam a Virgínia na Copa porque ela revela uma verdade humilhante. A audiência vale mais que currículo. 1 minuto de silêncio. Eu quero 1 minuto de silêncio em luto pelo jornalismo. Então, assim, gente, você tá aí estudando 5 anos pra se formar e ter seu diploma em jornalismo. O seu diploma não vai valer nada se você não tiver uma marca de maquiagens pra acompanhar ele junto. Fica aí o recado Se pra tiver vocês. um canal de TikTok, amor, esquece. Exatamente. A gente tá no meio caminho aqui. É por isso que esse canal existe. Exatamente, gente. Pra gente daqui a pouco divulgar bets. E aí... Eu não sei você, mas eu tive que ter... Eu agia como se eu tivesse cega pro mundo durante o meu 3º ano do ensino médio e durante o 1º ano do cursinho, 1 ano de cursinho que eu fiz. Eu evitei pensar sobre o que as pessoas pensavam sobre jornalismo. Eu não parei pra pensar nisso. Eu decidi que eu queria ser jornalista e acabou. Não tinha... Foda-se o que não você tinha acha. o que falar assim pra mim. E por um tempo, mano, eu ignorei totalmente o quanto as pessoas menosprezavam essa profissão, sabe? Porque existe uma glória em jornalismo apenas se você consegue ser um jornalista da televisão. Da Globo, da Folha. E nunca foi algo que eu quis. Tipo, eu nunca quis ser repórter, eu nunca quis trabalhar na televisão. Então, quando eu falava pra minha família que eu queria ser jornalista, eles ficavam, você vai trabalhar na Globo. Ai, juro, é a Sempre. frase. E eu sempre falava, ótimo. tipo, eu não tenho vontade de trabalhar com TV. E até hoje não tenho vontade de trabalhar com TV. Jamais negaria nenhum trabalho, óbvio. Mas, tipo assim, não foi por isso que eu entrei no jornalismo, nem era isso que eu mais almejava. O Alex sabe que a área que eu mais gosto é rádio, podcast. Então, não era esse o plano. Mas, assim, só existe uma valorização dessa profissão se você tá na televisão. Se você não tá... na mídia hegemônica, né? E eu digo mais, eu acho que é especificamente na televisão. Porque, tipo, se você trabalha... Eu não tô falando que não existe mérito no trabalho dessas pessoas, claro que não. Eu estou estudando pra trabalhar isso. Mas eu vejo que normalmente as pessoas, a sociedade no geral, digamos assim, ela não vê valor em quem escreve pra Folha de São Paulo. Ela vê valor em quem tá na TV, em quem tá na Record, em quem tá na Globo, quem tá falando, sabe? É muito de aparência. As pessoas querem ver sua aparência na Você TV. precisa estar atrás daquela bancada, dando Sim. boa noite, entendeu? Você precisa disso, senão essa profissão não é valorizada. Ela não é valorizada pela informação que ela dá, pelo trabalho social que ela tem. Ela é valorizada pela aparência que ela dá. Então, existe... E aí, eu durante o meu ensino médio e no meu ano de cursinho, eu
ignorei isso, mano. Eu fingi que não existia. E aí, quando eu entrei mesmo na faculdade, eu comecei a reparar nos comentários da minha família sobre isso. E dos meus amigos e tal. E o quanto a minha família, tipo, tava até meio perdida no que eu tava fazendo, sabe? O que você tá fazendo? Por que você entrou nessa verdade? Esses dias eu fui explicar pra minha mãe o que a gente fazia em uma matéria que a gente tem chamada Elementos de Análise do Discurso. Eu fui explicar pra ela, olha, a gente pega, analisa tudo. Eu fui explicar pra ela o que é um discurso. É tudo que é texto. Seja falado, seja escrito, seja oral. Então tudo que é um texto é um discurso. A gente analisa todas as palavras, tudo que forma esse discurso, todas as palavras. Então, por exemplo, todos os sentidos que aquela frase pode ser elaborada e pode ser montada. Eu dei um exemplo pra ela que a Renata trouxe, nossa professora, sobre o MST. Aí, por exemplo, Eu amo esse exemplo. é o melhor exemplo de todos. Aí eu expliquei pra ela, quando uma certa matéria possui como título MST ocupa fazenda, eles trazem uma ideia, e quando eles colocam MST invade fazenda, eles passam outra ideia. Então a gente analisa todos esses termos, todos os seus sentidos, como, né, isso a gente aborda no jornalismo. Ela ficou encantada, ela falou, nossa, você tá realmente aprendendo alguma coisa. Eu falei, mãe... Não é que... Qual foi a matéria que a gente viu sobre casos... É porque eu acho que em todas as matérias a gente viu um caso ou outro desse. São casos em que o jornalismo, ele muda a percepção das pessoas na realidade. Então, tem alguns casos específicos. A Kaki, professora de rádio, ela mostrou uma vez um programa de rádio que estava passando uma telenovela. E nessa telenovela falava que alienígenas tinham invadido a Terra. Só que foi algo que, enfim, era no programa de rádio, num programa jornalístico. E de repente tinha uma novela nesse programa. E todo dia eles postavam, né, faziam a novela lá em áudio, tipo um podcast, né? E as pessoas começaram a acreditar. Tem um documentário disso, ela mostrou um documentário pra gente. As pessoas que ligaram o rádio na hora errada, quando já tava passando a novela, por ser um canal jornalístico, acharam que de fato tinha uma invasão alienígena. Gente, e criou um que caos dentro da cidade, eu acho que era uma cidade. Um caos, que a galera achava que tava tendo uma invasão alienígena. É muito bom o documentário, inclusive, só tem em inglês, eu acho, ou em francês, sei lá. Que ódio. Só que é muito bom, mano, que a galera realmente começa a acreditar. E isso é um exemplo de como existe uma função, uma confiança das pessoas no jornalismo que é até um pouco inconsciente, porque se as pessoas fossem mais conscientes dessa confiança que existe no jornalismo, elas valorizariam um pouco mais, né? De fato. Mas tinha outros também, que nem aquele da mulher que era a mulher e o marido que eram donos de uma escola e o... Escola base. É, escola base, Escola sim. base. Clássico, uma apuração errada que ferrou com a vida de todo mundo, gente. Sim. Eu tenho pra mim que qualquer produção jornalística é a interpretação de algo. E enquanto a gente não tiver um pouco mais consciência disso e achar que jornalismo é objetivo e tudo mais, obviamente isso é uma discussão que a gente tem em todos os semestres da faculdade, sempre algum professor vai falar isso pra gente. É uma discussão muito óbvia, mas eu acho que além da gente... nunca é objetivo. Sempre vai ter um lado que você escolheu, mas ainda, além disso, é interpretativo. É a sua interpretação daquele acontecimento, sabe? E a sua interpretação enquanto jornalista daquele acontecimento vai influenciar todas as pessoas que consumirem isso. Então existe uma responsabilidade muito grande com o que você tá falando e com como você enxerga aquilo. Então você tem que estar muito munido de repertório pra não enxergar aquilo da maneira errada. Porque se você enxerga aquilo da maneira errada, que nem é o caso de A Hora do Lobo, ou se propositalmente você quer que as pessoas enxerguem de maneira errada, né? Você passa uma coisa totalmente equivocada. E porque você não tem repertório, formação suficiente. Por isso que tem a porra de uma faculdade pra fazer essa bosta dessa caralho. Tá vendo, Virgínia? Vai se fuder. Ai, que ódio, Isso me irrita gente. muito. Não precisa Mano. de diploma pra ser jornalista. Mano, vai se fuder de verdade. Não faz sentido isso. E aí a pessoa tem pessoas que não têm formação e exercem a profissão de jornalista, seja nas redes sociais, seja na própria televisão, em qualquer canal, em qualquer veículo, elas têm interpretações muito equivocadas da realidade. Eu acho que é por isso que o nosso curso é Ciências Sociais Aplicadas, que é você ter uma formação acadêmica que te permite entender o mundo e você vai aplicar isso em textos, você vai aplicar isso em interpretar acontecimentos para pessoas entenderem a realidade. Mano, olha que responsabilidade. As pessoas vão entender a realidade a partir do que você tá Produzir. falando, mano. Exatamente. Você tem que saber o que você tá falando e não é simples assim saber o que você tá falando. Sim.
De volta ao tema. Tem mais uma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta, que da outra vez eu não fiz nenhuma, né? Nossa, gente, primeira vez no Eu vou fazer episódio. uma pergunta. Diga. O que você acha que mudou na sua vida ao entrar na universidade pública que não seja em quesitos acadêmicos? Porque, pelo menos pra mim, a universidade, ela é mais do que estudos. O que mudou na sua vida que não foi isso? Olha, quando eu entrei na universidade pública, pra mim, de verdade, foi um divisor de águas. Porque é o que a gente fala, a universidade em si, ó, mas aí a gente falando de universidade pública, é um espaço pra debate político, querendo ou não. É um espaço de discussões políticas, discussões no geral. Então, você poder, tipo assim, conhecer, tipo, a gente abriu minha visão de mundo. Não sei, eu não sei se é por conta do curso de jornalismo em si, mas eu acho que isso não é por conta do curso de jornalismo, é por conta da universidade pública em si. Você ter acesso a uma visão de mundo, tipo assim, gente, eu sou uma pessoa totalmente diferente do ensino médio pra universidade. Então, eu senti que abriu, tipo assim, muito a minha mente pra outros mundos, no sentido de, tipo assim, existem outras formas de pensar. Sabe? Eu sou uma pessoa muito ligada a linguagens, querendo ou não, sabe? As formas de, tipo, de comunicação. Então, estudar, tipo assim, igual a gente teve no semestre anterior, introdução aos estudos da linguagem, o desenvolvimento da fala, da língua, saber, tipo, que a nossa sociedade é formada em cima do que a gente fala, em cima dos nossos discursos. São coisas que, gente, eu nunca tinha ouvido falar, tipo, na minha vida, nunca tinha estudado. Então, tipo, conhecer realmente a sociedade, as pessoas. Eu acho que o que mais mudou, tipo, na minha vida, na minha percepção, na universidade, foi essa minha forma de enxergar o mundo em si, tipo, a construção do mundo, sabe? E você, o que mudou? Eu fiz a pergunta e eu não sei responder. Eu acho que isso que você falou, de ter acesso a visões diferentes, é uma das coisas mais legais, E mais lindas de acompanhar, gente, juro. mas também muito estressantes. É verdade. É muito estressante, mano, porque apesar de você entender isso, tem muita gente na universidade que não entende. E aí a galera acha que todo mundo tem que ser igual. E às vezes isso é muito chato, e, mano. Não, gente, nem todos são Sabe, iguais. universidade, mano, tem muitas coisas. Tem É um muitas universo. de diversidade. Acho que a gente pode encerrar aqui. Mas assim, eu acho que isso é uma das coisas mais legais. Eu acho que uma das paradas que eu mais gosto da Sim. universidade é de observar as pessoas e falar, caramba, por que essa pessoa pensa do jeito que ela pensa? E não isso de um jeito, de uma forma negativa, mas O que trouxe ela aqui, tipo... o que trouxe você aqui também, o que... Mano, sim, e tipo adoro assim, pensar às nisso. vezes pessoas... E muita... falando de uma particularidade que talvez seja um pouco da Unesp, não um pouco da Unesp, mas mais da Unesp, é que são pessoas de muitos lugares. Você tá convivendo com gente de todos os lugares. E pessoas que moram em cidades grandes, pessoas que moram em cidades pequenas, pessoas que foram pra universidade porque queriam viver a vida universitária, e pessoas que foram, tipo, 100% quero meu diploma e ponto, acabou. Pessoas que foram meio... Caí aqui de Caí surpresa. aqui, tipo, cheguei aqui. E É aí verdade. todo mundo tá vivendo ali aquela mesma realidade, entre Sim. aspas, mas vindo de locais muito diferentes, o que faz a sua realidade ser muito diferente da realidade de outra pessoa, mesmo vivendo exatamente o mesmo. Você pode estar na mesma sala, no mesmo projeto, a mesma rotina, e vocês têm ideias diferentes do que é aquilo, porque vocês vieram de locais diferentes, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais, assim. É interessante a Aline ter falado isso, da questão das pessoas virem de lugares diferentes. Na nossa turma, eu acho que isso não é só na nossa turma, tipo, é uma questão da Unesp geral, acho que a universidade em geral. 50 alunos, só 2 são daqui da cidade de Bauru, né? Sim. O resto é tudo, gente. Eu acho que em Brasil São Paulo isso afora. acontece menos. A maior parte das pessoas deve ser em São Paulo. Outra coisa também, as pessoas vêm de realidades financeiras e de estudos muito diferentes. Então, é uma pessoa que fez uma ETEC, é uma pessoa que fez um cursinho muito caro, é uma pessoa que fez um cursinho popular, é uma pessoa que não fez cursinho, que Só veio que entrou direto do ensino médio. direto. Pessoas que vieram de escola particular com bolsa, pessoas que vieram de escola particular sem bolsa, pessoas que vieram de escola pública, pessoas que estão, tipo assim, todo mundo tem uma realidade, tipo, de ensino tão diferente e tá todo mundo fazendo a mesma matéria. Isso me choca bastante às vezes. Porque, assim, obviamente a dificuldade de cada um é diferente, mano. Você vai ter mais facilidade do que o outro com algumas coisas porque você teve um ensino melhor ou pior. Mas tá todo mundo ali na mesma. E nossa sala isso é bem legal, porque todo mundo tem realidades muito diferentes, mas todo mundo compete pau a pau, assim, tipo, ninguém perde pra ninguém. Nossa, gente. Todo mundo é muito bom. Muito bom.
Me irrita até um pouco. Ai, parei. Posso perguntar? Pode. Eu vou elaborar a pergunta. Ó, olha só, em momentos de crise, como esse que a gente tá agora, no caso de greve, Unesp, geral e tal, porque não só os estudantes estão parados, mas tá geral, passam a surgir certos movimentos. Existem os movimentos dos docentes, dos professores, no caso, dos servidores, e nossos movimentos, o movimento estudantil. Você acha, tratando-se de universidade pública, nos estudantes que estão inseridos ali na universidade pública, você acha que o movimento estudantil é estudantil? Engloba todos os estudantes? É que tudo tudo eu respondo meio depende, né? Eu sou a pessoa do depende. Eu acho que a primeira coisa a se pensar é que o movimento estudantil é feito por estudantes e, portanto, você estando lá, você faz parte do movimento estudantil. É o que eu penso, entendeu? Eu acho que existe às vezes, uma ideia de uma responsabilização do outro dentro da nossa universidade que às vezes se passa um pouco, porque existe um julgamento do movimento estudantil como se o movimento estudantil fosse construído por um grupo seleto de pessoas, sendo que não tem dono do movimento estudantil. Tipo assim, o grupo é o movimento estudantil. Então, você tá na Unesp lá, você é o movimento estudantil. Primeiro, é isso que eu penso. Em segundo lugar, eu acho que não. Porque é impossível. Tipo, é impossível você conseguir abranger todas as realidades, todas as particularidades. Teve uma palestra, não sei se você foi nessa palestra, mas teve uma hora, acho que você não tava. Ela foi falar sobre cotas trans na palestra. E, mano, ela acabou com a gente. Ela acabou com a gente. Ela falou, tipo assim, vocês têm responsabilidade, mano. Vocês nem sabem o que são as cotas trans. A gente tá aqui há 1 ano já implorando pra vocês prestarem atenção na gente. Vocês não estão prestando atenção na gente. E, de fato, eu nunca tinha visto o GT de cotas trans. Que já existe, ele é institucional na Unesp. E eu nunca tinha visto. Porque eu também não fui procurar, entendeu? Mas eu acho que é um pouco da própria Unesp. Porra, porque se é uma coisa institucional da Unesp, por que a Unesp não fala disso, gente? Sim, mas eu acho que também é o mesmo. De fato, existe um erro gigantesco e uma falta gigantesca da Unesp para a comunidade trans. Isso tá nítido. Sim. Mas em parte também é um pouco culpa nossa, sabe? E tipo, quantas coisas a gente não faz assim sem perceber? Porque você tá vendo a sua realidade e você não... Por exemplo, eu sempre pensei, poxa, eu preciso entrar no Quimpa. Eu tenho esse pensamento sempre, eu preciso entrar no Quimpa. Ou então eu preciso entrar no Loop. E aí o Loop eu cheguei atrás, o Quimpa eu não cheguei a ir atrás. Mas eu nunca pensei, eu preciso saber onde está a comunidade trans da Unesp, entendeu? Tipo, também é uma responsabilidade minha, porque eu nunca parei pra pensar nisso. Eu nunca falei, nossa, não, eu tenho que achar essas pessoas. Tem que saber se essas pessoas precisam que a gente agregue ao grupo, entendeu? Obviamente, eu não sou uma pessoa super engajada no movimento estudantil, não sou uma pessoa super engajada em causas sociais, não é esse o meu perfil. Ó, sempre que eu posso, estou envolvida, mas eu não sou aquela pessoa que, sabe, que gira a minha vida em torno disso e tal. Mas naquele dia que ela deu, tipo, ela tava muito nervosa, ela falou muito, assim, ela fez uma palestra não, ela fez uma fala incrível sobre o quanto nós não, tipo, pessoas cis, a gente não se tocou que essas pessoas estavam ali e precisavam de uma comunidade pra ajudar elas, porque elas são poucas pessoas dentro da Unesp, porque não tem cotas trans dentro da Unesp. E a gente sabe que grupos minoritários, se não existe uma obrigação da universidade, qualquer instituição de que coloque esses grupos minoritários dentro desses espaços, a universidade vai fazer de tudo pra não colocar. As instituições vão fazer de tudo pra não colocar. Então, era óbvio que esse grupo era pequeno, era óbvio que esse grupo precisava de ajuda. E, tipo assim, cadê a gente pensando sobre isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é impossível você conseguir abranger todos os grupos. E não necessariamente eu sinto que isso é algo que... Mas eu não vejo isso como nossa, o movimento estudantil é péssimo. Eu vejo isso como um movimento que acontece, que a gente tem que estar revendo o tempo todo e que a gente tem que estar repensando o tempo todo. Tipo assim, tá, quem é que a gente tá deixando pra trás, sabe? Isso, obviamente, em todas as partes da sua vida, na verdade, você tem que fazer isso sempre. Seja num grupo de trabalho ou num movimento, você tem que estar pensando quem é que a gente não tá olhando agora. Você não consegue... É difícil, é muito difícil você olhar para além do que você tá vivendo. Gente, é muito difícil. Você quer ir pra uma pergunta? Vai dar 1 hora de gravação já. E daí a gente ainda tem um copinho. Vai, pode fazer a última pergunta. É porque, pra mim, a gente tá fugindo tanto do tema. Não, agora essa última pergunta vai entrar bastante no tema, que é pra gente fechar com chave de ouro. Nossa, pergunta polemiquíssima. Tá preparada? Tem certeza? Pode mandar?
Vou responder no segundo. Você acha que a universidade pública é pra todas as pessoas? Nem consegui engolir. Mano. Não, né? Já tô muito melhor psicologicamente. Mas quem me conhece sabe que assim que eu entrei na universidade, eu sentia que não era o meu local. Nossa, sim. Não era o meu Meu lugar, Deus, mano. sim. Eu sentia que, tipo, eu tava totalmente deslocada. Nossa, eu posso falar? Gente, no primeiro semestre a gente teve aula de filosofia. Gente, o professor trazia, assim, filósofos, estudiosos sobre um tema. Eu sentia que todo mundo já conhecia aquele filósofo, todo mundo já conhecia aquela pessoa. E eu nunca tinha ouvido falar. Gente, eu não conhecia, gente, nada que aquele professor tava falando. E as pessoas falavam, gente, como se elas já conheciam. Como se elas já conheciam, não, elas conheciam aquela pessoa, tipo, conheciam o que aquela pessoa falava. Eu nunca tinha ouvido falar, então eu tive um choque muito grande, assim, quando eu entrei, de fato. Eu fiz um ano de cursinho, então algumas coisas eu ainda consegui entender. Mais conceitos do que nomes. Eu era péssima, sou péssima em lembrar nomes. Mas assim, eu lembro de que na aula de filosofia as coisas não me surpreendiam tanto quanto te surpreendiam, porque de fato eu tinha visto isso no cursinho. Mas no ensino médio eu também não vi, porque eu também fiz escola pública, eu também fiz noturno. Nossa, gente, só quem fez noturno em escola pública sabe. Mas aí eu fiz cursinho, então ainda tinha uma ideia dos conceitos. Nossa, tanto que quando ele falou do navio de Teseu, gente, eu senti A que foi... cabeça do Alex explodiu. Gente, foi assim a descoberta do... Juro por Deus, nunca mais esqueci isso, gente. Do navio de Teseu foi a descoberta do século pra mim, juro por Deus. Existem vários aspectos pra mim. Por exemplo, em estudo, eu sempre senti que eu não conseguia fazer as coisas na mesma velocidade e na mesma até qualidade que as outras pessoas, porque eu tinha muita dificuldade, mano. Tipo assim, eu tinha dificuldade ainda da escrita quando eu cheguei na universidade. Bizarro isso, mas é loucura, mas eu tinha, sabe? Porque eu tive muita defasagem de estudo. Eu mudei muito de casa, tipo, todo ano. Eu mudava de casa, eu mudava de escola. Eu estudei em mais de 10 escolas durante a vida. Então, assim, eu nunca tive um acompanhamento de estudos de verdade. Todas as escolas que eu estudei foram escolas públicas. O que me salvou enquanto estudante é que meus pais sempre me influenciaram muito a ler. Leia muito, goste de ler, tenha gosto pela leitura. Porque se fosse pela escola mesmo, eu tava ferrada, assim. Eu não sei nem se eu estaria na universidade, se eu teria tido essa vontade de estar na universidade, sabe? Então, a vontade dos meus pais de fazer com que eu fosse uma pessoa que gostasse de ler foi o que me fez conseguir sobressair algumas coisas. E até hoje, eu tenho certeza que é a leitura que me salva em muitos momentos, sabe? Mas, assim, eu tinha uma dificuldade de estudos enorme, tipo... Primeiro, segundo semestre, foi prova psicológica dificílima, assim. Nossa, tipo, a terapia da Anitaps minha foi 100% sobre... Eu não sei estudar, eu sou uma acéfala, tipo, eu não sei fazer as coisas, mano. Eu tô muito pra trás da turma. E eu sempre tô atrasada. E eu sinto que quando eu faço uma coisa boa, não fui eu que fiz. Eu sinto que eu peguei de alguém. De quem que eu peguei? Mas eu tive uma brisa, assim. Eu me sentia muito pra trás. E eu tinha muita dificuldade em, tipo, acompanhar. Eu demorava muito pra escrever alguma coisa que de fato prestasse, entendeu? Então existia essa dificuldade do estudo, que pra mim era uma coisa que existia essa diferença por ter vindo de escola pública. E durante o cursinho foi uma luta também, a mesma luta da universidade que foi o cursinho, que era 1 ano pra pegar o que as pessoas já tinham. Porra, o pessoal do meu cursinho fazia cursinho popular, mas mesmo assim era no Butantã, porque era na USP, né? Apesar de ser cursinho popular, era muita gente que morava aos arredores da USP. Então, eram pessoas que fizeram faculdade particular, ou escola particular, a vida toda, sabe? E tava eu lá tentando me matar pra aprender a fazer aquelas coisas. Então, existe uma dificuldade de ensino muito grande que ainda me afetou durante a universidade. Mas também tinha uma questão de pertencimento muito grande, porque ainda são poucas pessoas negras dentro da universidade, isso é um fato, ainda são poucos professores negros dentro da universidade. Então eu tive uma dificuldade de me encaixar naqueles locais, de me encaixar em projetos de extensão, que também não tinham a menor consideração por pessoas que estavam nesses locais de vulnerabilidade, e tinham poucas pessoas que estavam nos locais de vulnerabilidade. Pra mim tem tantas coisas na universidade que não são pra todo mundo. Tipo, não é pra todo mundo, sabe? E ainda falo de um local que tá privilegiado, entendeu? Isso que é foda ainda, mano. Ainda assim eu sou privilegiada por estar aqui, ainda assim eu sou privilegiada por saber o que eu sei, por poder estudar o que eu estudo. Então, imagina grupos que estão menos... Ainda tem menos pessoas trans na Unesp do que tem de pessoas negras.
Pessoas indígenas, cadê as pessoas indígenas Nossa. da universidade, mano? Então, assim, não é pra todo mundo. Já é difícil pra quem a universidade fez de tudo pra que não tivesse, aí em algum momento a sociedade falou, não, vai ter. Então não é pra todo mundo, não é nem pra quem já tá, ainda tem uma parcela que tá fora que também não é, Que entendeu? precisa Então, vir. Super concordo com você. Eu acho que, tipo assim, quando a gente fala que não é pra todo mundo, eu penso no seguinte sentido. Se mais da metade do nosso... Ixi, eu tô falando muito longe. Se mais da metade do nosso país é formado por pessoas pretas e pardas, por que essas pessoas não estão na universidade? E eu digo, quando a gente fala de grupos minoritários, é importante a gente ressaltar isso, que a gente não tá falando de minoritário no sentido de quantidade. Porque, de fato, é mais da metade do nosso país que é preta e parda. Quando a gente fala de grupos minoritários, é porque é minoria justamente nesses espaços de Minoria em universidade, direitos. minorias em direitos, minorias nos espaços, minorias de encargos de liderança ocupando espaços de importância. Então, assim, onde estão essas pessoas? Entende? Que políticas estão sendo feitas para que as pessoas sejam inclusas nas universidades? sim. Quando eu fiz aquela reportagem sobre quantidade de professores negros na Unesp e tal, foi o que a Priscila falou pra mim. A Priscila é uma professora, acho que ela é de artes, ela é coordenadora do NUP, que é o Núcleo Negro de Pesquisa da Unesp. Muito bom, inclusive. Sim, e ela é uma pessoa muito otimista em relação à presença de pessoas negras na faculdade. Ela acredita que houve um aumento muito grande em relação a anos anteriores. Então, existe esse movimento contrário dela de tentar olhar o copo meio cheio, sabe? Mas no final da entrevista, mais ou menos, ela falou pra mim assim: olha, enfim, apesar de tudo isso, apesar de eu ver que tem um crescimento e tudo mais, se a população é 55% preta e parda, então o certo era que 55% da universidade fosse preto e pardo, que 55% dos professores fossem pretos e pardos. E não são, sabe? Então, assim, tem. E ainda, a gente tem cotas, política de cotas para graduação, para pessoas PPI, e não temos para docentes. A gente não tem PPI para docentes. É verdade. Então não existe uma parcela reservada para esse grupo de pessoas, entendeu? E então não é para todo mundo, e ainda até a política de cotas não é o suficiente para garantir a equidade, então. Porque vamos ser sinceros, quando a gente fala que não é pra todo mundo, hoje em dia a gente vê muita elitização na universidade pública. Infelizmente, eu falo infelizmente porque é triste você ver isso, gente. Quando eu digo a elite, gente, é tipo assim, a maior parte da universidade pública. A gente vê hoje o pobre pagando pra estudar em universidade particular e o filho do rico entrando na universidade pública. Por N fatores, seja diferença de ensino, porque eu ensino de uma escola particular, porque eu ensino de uma escola pública noturna, né, dele, ele nem se compara, né? E seja por diferenças econômicas. Você ter a condição de pagar um cursinho super caro. Exato. Então, assim, existe de fato essa elitização da universidade pública. O que não deveria acontecer, e por isso que eu friso muito que a universidade pública não é para todos. Nessa mesma matéria que eu estava escrevendo, eu lembro que eu escrevi alguma coisa no sentido de, apesar da política de cotas garantir a presença de pessoas pretas e pardas na universidade, ou garantir a equidade, tudo, e aí ela corrigiu meu texto e falou assim, olha, eu não acho que garante, não. E, mano, ela tá certa, porque a política de cotas, ela tenta garantir uma equidade considerando a realidade das pessoas, de, tipo, pessoas que vieram de escola pública, pessoas que não tiveram. Então, assim, é difícil entender qual é a diferença de uma pessoa de escola pública para uma pessoa de escola pública que também é preta, parda ou indígena. As vivências dessa pessoa. Então, às vezes, você é de escola pública, mas você tem pais que te dão um total suporte, você tem pais que são estudados, você tem pais que estão dentro de uma faculdade, você tem pais que estudam. E, normalmente, essa pessoa preta, parda, indígena, ela vem de um histórico de pessoas que não estão nesses locais, então existe uma dificuldade ainda maior para acessar esses locais. Existe uma história por trás da realidade daquela pessoa que não chegou ainda a você, assim, ao que você está vivendo, então existe uma dificuldade ainda maior de acessar os estudos. Então, achar que a pessoa que tem uma cota, ela é privilegiada por ter uma cota, faz o menor sentido, porque a cota é uma tentativa de garantir que você esteja concorrendo na mesma régua que as pessoas de ampla concorrência que tiveram tudo na vida. Então não é nem um pouco mais fácil para pessoas que têm cota, porque a nota é mais baixa. Não é.
é exatamente tão difícil quanto. Porque pra realidade daquela pessoa, aquela prova é tão difícil quanto foi pra ampla concorrência, gente. Porque a pessoa tem uma realidade muito diferente da sua. E é por isso que a gente fala, é importante muito frisar que igualdade é diferente de equidade. Porque igualdade, garantir na lei que pessoas, por exemplo, pretos, pardos, indígenas tenham acesso à universidade pública, tudo bem, eu garanti a igualdade. Agora, a equidade, que é garantir que as pessoas tenham acesso a essa cota através de um ensino público de qualidade, através de dignidade, seja no mercado de trabalho, seja para conhecimento em si dessas cotas, também é importante. E é o que não acontece. A gente tem, de certa forma, a igualdade, mas a equidade em si, que é garantir que as pessoas tenham acesso à igualdade, a essa oportunidade, se encontra muito em defasagem hoje em dia. A política de cotas, ela tenta garantir alguma equidade, mas ela não garante. Porque Exato. ainda assim, por mais que a gente tenha vindo de uma realidade que foi complicada em quesitos de estudo, eu nunca passei fome. Sim. Então, tipo assim, é uma realidade muito diferente. Eu tive muita dificuldade nos estudos, mas tem gente que, mano, como que você pensa em estudo se você tá passando fome? Sim. Sabe? Então, assim, você não tá garantindo equidade colocando cotas pra pessoas em situações de, enfim, pra grupos minoritários. Eu acho que a gente não foi tão bem nesse episódio, não. A gente viajou muito, mas quem sabe depois a gente não traga uma coisa um pouco mais correta, né? Sobre... Porque quando a gente viaja... Porque a universidade pública não é correta? Não, só tem vagabundo. Não, mas aí talvez... É porque eu acho que a gente divagou um pouco do assunto, mas foi isso. Não acho que a gente divagou. A gente falou, ó, começamos universidade pública, falamos jornalismo e no final a gente encerrou com universidade pública. Eu gosto que as perguntas são muito direcionadas sempre. Eu acho que a gente poderia ter feito melhor, mas quem sabe numa próxima, não é mesmo? O próximo episódio vai ser sobre... Descubra. Fiquei. Você terminou seu vinho pra gente encerrar o episódio? Terminei. Ah, então é isso, gente. Não esqueça de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify. Quem foi? Não Quem? pode falar. Inclusive, ouçam o episódio do casamento. Ficou muito legal, gente. Acho que ficou mais legal que esse, mano. A gente viajou tanto nesse. Eu acho que é porque a gente tá meio alto. Eu acho que a gente precisava de outro vinho pra falar desse, que é um assunto... Oxe, tá doido, meu. Não tô aguentando nenhum. Ah, mas aí você é fraco. Se inscreve aqui se você está vendo pelo YouTube, comenta uma coisinha sobre sua percepção sobre a universidade pública. Total. Se estiver no Spotify também, comenta e avalia a gente aí com 5 estrelas. Gente, até a próxima, que a gente não sabe quando que é, porque parece que é um episódio por mês desse podcast. Então, beijos. Ah, mas eu gostei do episódio, sabia? Eu achei que a gente divagou um pouco. Eu gostei.